gente começar às 7h10 certinho. É bom. Você vai ter que passar com a equipe aqui. Desvio padrão de 10 minutos. Senão não vai Já estamos ao vivo aqui. É para dar emoção. Aí também, né? Estamos ao vivo em todas as redes. Sempre na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. GOC hora, GOC canal. Entre 19 e 19h10 estamos entrando aqui. Pessoal, vamos compartilhar a live aí, hein? Pra você que tá no Instagram, manda um direct. Manda flechinha. Como manda isso? É mandar flechinha. Também vou entrar aqui pelo meu, vou mandar aqui. O problema é que flechinha tem que mandar um por um, né? Vou mandar aqui também. Vamos lá. Vamos lá, não tá igual aqui. Rafael Torres está assistindo. O doutor Almino tá aqui. Não esquece de mandar de qual é o local e a cidade que você tá falando, tá assistindo a gente. Maranhão, já tá aqui. Ou se for fora do Brasil, que país, né, também. Boa noite a todos. Começando a nossa GOC Live de hoje, quarta-feira, dia 5 de maio, 5/5. Para conversar hoje, a nossa proposta é discutir o primeiro mês depois da cirurgia. Os primeiros 30 dias. Como são esses 30 dias? Será que eles passam muito rápido, passam devagar? Como é que é o grau de dificuldade para superar os primeiros 30 dias depois de uma cirurgia bariátrica? Então aproveita esse tempinho aqui que a gente está começando para dar o direct, para compartilhar. Vamos convidar aquelas pessoas que você sabe que têm interesse em tratamento da obesidade, em cirurgia bariátrica, para que estejam com a gente hoje. Doutora Manuela aqui, doutor Nestor, doutor Rafael, Danon e Daniel. E vamos lá, vamos ver as dúvidas de vocês. Se for desse tema, melhor. Se for de outro, nós vamos também conversar aqui. Agora, eu acho que o único que pode falar aqui, porque passou por essa situação, é o doutor Nestor. Ô, Nestor, esses 30 dias depois da cirurgia, como é que foi para você superar esses 30 dias? Já faz muito tempo, acho que você nem lembra mais direito. Boa noite a todos. Realmente faz bastante tempo. Eu passei por cirurgia bariátrica tipo bypass, foi em 2003. Na época já era por videolaparoscopia, mas o procedimento era muito parecido, né? São 30 dias de dieta líquida. Dá para falar que é super fácil? Não, mas é um período que você não tem fome, porque a redução do tamanho do estômago faz com que produza menos hormônio de fome, então você não tem vontade, não tem fome. Porém, se você fica tendo um estímulo, olhando comida, sentindo o cheiro, muitas vezes você tem vontade de comer. Então, para quem está passando por esse período ou vai passar e está com vontade, o melhor é sair dos estímulos e deixar de lado. Uma coisa que ajuda bastante quando a gente tem vontade de alguma coisa, os caldinhos salgados, eles ajudam a gente não querer comer, talvez mastigar alguma coisa, como por exemplo gelo ou geladinho, quando já está na fase da gelatina ajuda também, mas é uma fase bem tranquila, tá? E lembrar que existe uma parte muito boa desses primeiros 30 dias, a perda de peso. É uma perda de peso bem rápida, melhora bastante as comorbidades, as doenças associadas. Então é um período difícil, mas é um período necessário e que geralmente evolui muito bem. Nós vamos levar em consideração a ideia de que um paciente ele já fez todo o preparo para a cirurgia, ele tem indicação e já está tudo certinho para que ele possa fazer então o agendamento da operação. Deixa eu só, vamos tentar responder a pergunta da Rosana ali, ó. A Rosana é do Rio e ela está perguntando uma pergunta muito frequente hoje, né, uma colocação muito frequente
que é se quem faz cirurgia bariátrica pode ser considerado como comorbidade para ter prioridade na vacinação. Sabe alguma coisa oficial? Não, não tem nada oficial, tem vários pacientes que estão pedindo esse tipo de orientação e uma carta. Claro, a gente pode até dar uma carta falando que foi operado, mas isso não constitui uma comorbidade, isso não te põe na prioridade para ser vacinado. Então, teoricamente, isso não vai valer para nada. Não é prioridade quem O que acontece na primeira definição, quando o Ministério da Saúde elaborou a primeira diretriz para vacinação no Brasil, estava ali comorbidades, e entre as comorbidades que apareciam estava obesidade, e está escrito lá, obesidade com IMC acima de 40. Não está escrito nada ainda sobre cirurgia bariátrica. A gente está vivendo uma época, um período que ainda as coisas não estão definidas. Agora é que vai começar a entrar a lista de comorbidades. A gente já está tentando se atualizar em relação a isso, mas nesse momento cirurgia bariátrica não é considerado como uma comorbidade ou como uma recomendação para a realização de vacina, ou seja, não há uma norma, não está na diretriz. Eu sei que está sendo conversado com o Ministério da Saúde, com as secretarias de saúde dos estados, e isso pode mudar a qualquer momento. O que a gente sabe é que agora, nesse momento, ainda não entrou a vacinação de pessoas com comorbidade. Está começando a se veicular agora, mas isso é uma coisa ainda complexa. Eu acho que corre o risco de uma pessoa ir ali no lugar de vacinação, ficar um tempão esperando e não conseguir ser vacinada. E nós Então, queremos emitir certificado. eu acho que a gente precisa esperar um pouco mais para ver uma definição melhor. Agora, em relação a esse tema de vacina, quem fez a cirurgia e pode se vacinar, se vacine, não há problema nenhum. E quem vai fazer a cirurgia e pode se vacinar antes, também se vacine. Não há nenhum problema de estar vacinado e fazer a cirurgia, ou de ter feito a cirurgia e receber a vacina Só que depois. vai esperar. A única coisa é que tem que evitar períodos semelhantes. Fez a vacina agora e vai operar semana que vem, primeiro, assim, não vai ter nenhuma proteção da vacina naquele momento. Segundo, pode ser que alguns sintomas da vacina possam ser confundidos no pós-operatório. Então, operou e tem febre. E agora? A febre é da vacina ou a febre é da cirurgia? Então, é bom pelo menos ter 4 semanas, 1 mês de intervalo entre fazer a vacina e operar, ou operar e fazer a vacina. Mas isso não está... a política ainda, a diretriz ainda não está oficial. O que é oficial? Sim, obesidade e IMC acima de 40 é uma comorbidade para receber a vacina como prioridade. Mas eu acho melhor esperar um pouco mais ainda, porque as coisas não estão muito claras. Na maioria dos centros de vacinação não tem, o pessoal está indo para fazer a segunda dose, então tem que esperar a informação e a diretriz sobre isso. Oficial, né? Não é a gente que vai emitir. É oficial, é que a gente sabe mesmo que vocês sabem. Bom, a Esther tem uma colocação bem legal ali, ó, e ela é aqui de Itapetininga, em São Paulo, dizendo que ela está no 13º dia pós-bari, e o pior foram os remédios ruins da primeira semana. Eu acho que aí você podia deixar um pouquinho mais claro para a gente, Esther, quais são esses remédios ruins da primeira semana que você está se referindo e falando aí. Agora, voltando à história, então, o paciente já tem a sua cirurgia agendada, vai fazer a cirurgia e vem aqueles primeiros 30 dias depois da operação. E a gente vê
quando a gente explica, olha, esses primeiros 30 dias vão ter que ser dessa forma, dessa forma, dessa forma, às vezes as pessoas acham que vai ser muito complicado superar aquele período. E parece que é mesmo, eu não sei, quando eu vejo assim, olha, uma outra coisa que eu vejo também as pessoas falando que não é assim, o doutor Nestor acabou de falar aqui, 30 dias de líquido, não é 30 dias de líquido, né? É uma semana de líquido, e a partir daí vai se progredindo pouco a pouco. É que eu acho que o que o Nestor quis dizer é que nesses primeiros 30 dias não entra dieta sólida. Agora não é exatamente 30 dias de líquido. E isso é meio variável também, porque a gente vê que conforme a normatização de cada equipe, e ontem eu ainda conversava com a doutora Valesca, que é uma psicóloga, tem um grupo grande de internet aí, o pré e pós cirurgia bariátrica Brasil, e ela me falava exatamente isso, porque ela estava tentando buscar alguma norma do Ministério da Saúde ou alguma norma da Secretaria da Saúde que informasse exatamente como deveria ser a dieta no pós-operatório. E ela não tinha encontrado nada, e exatamente por isso que ela me ligou. E aí, a ideia disso quem define isso nas equipes são as nutricionistas. E também assim, eu não conheço nenhuma diretriz de sociedade de nutrição especificamente sobre isso também, de modo que cada equipe, cada hospital ajusta as suas dietas. Eu já conversei com muitas nutricionistas dos hospitais que elas acabam ligando para a gente, então, doutor, o senhor deixou aqui a dieta de cirurgia bariátrica, olha, aqui no nosso hospital é assim, assado, tem a fase 1, a fase 2, como é que eu faço isso com o seu paciente? Mas quem definiu a nossa dieta fomos nós, que definimos junto com as nossas nutricionistas. Não existe uma diretriz para todos. De cada isso equipe. É definido equipe por equipe. Então, o que vocês veem aqui com a gente pode ser diferente. A gente vê muito paciente falando isso. Doutor, mas para ali, eu olhei lá a orientação da outra equipe, eles estão liberando dieta sólida com 15 dias. Já viu algum paciente falar isso para você, Rafa? Já. Então, como o Manu acabou de falar, a gente segue, foi essa dieta que a gente faz aqui, mais ou menos esses 25 dias, dieta líquida, mas progredindo cada semana. A gente já vai na segunda semana, tem um iogurte, as coisas vão melhorando. Então, por isso que a primeira semana mesmo eu acho que é a mais complicada e depois as coisas vão melhorando. Mas eu concordo, não é fácil, né? Uma semana essa dieta líquida e progredindo devagarzinho não é fácil. Mas eu já vi grupos com 15 dias já está comendo coisas sólidas, mas esse problema que eu vejo que tem alguns que começam a progredir muito cedo essa dieta e aí começa a ter vômitos, o paciente começa a entalar, né? Porque a gente vê que o estômago ainda está um pouco apertado ainda, não está a cicatrização bem feita e às vezes acaba causando esse dor de cabeça, problema para o paciente, né? Bom, mas quando a gente vai elaborar essa dieta, então, dos primeiros 30 dias, a gente tem que pensar em algumas situações. Então, existem razões mecânicas e existem razões fisiológicas. Quando a gente olha, de novo, que a gente sempre acaba mostrando aqui para vocês, a figura das duas principais cirurgias, quando a gente fala do bypass, e nós conversamos isso na semana passada, esse estômago pequeno, que a gente chama de pouch, ele tem uma capacidade aí, logo depois da cirurgia, considerando que ele vai estar inchado, porque está grampeado, está costurado, cabe aqui 50 mililitros. O problema é que se cair 50 mililitros de uma vez, vai forçar a linha de grampo. E isso pode gerar problema. Então, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, ó, Damão. Que eu quero mostrar. É isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a costura da minha blusa? O que a gente tem aqui? Eu tenho o pano costurado, então tem uma costura no meio. Se eu começar
a puxar aqui, ó, Vai estourar. ó, eu estou puxando. Não estourou ainda, mas vai chegar um momento que ela vai Com romper. certeza. Quando ela vai romper? Quando a força que eu estou fazendo superar a resistência do tecido. Aquela história do botão, né? Que estoura aqui. Exatamente. Então, toda a costura, ela tem uma resistência. E aqui é um tipo de costura. Então, uma das razões da dieta líquida no pós-operatório é para não forçar essa linha de grampo no bypass ou no sleeve, para não ter perigo de ter a pior complicação que uma cirurgia dessa pode ter, que é o vazamento aqui. O vazamento chama fístula. Então, uma das razões pelas quais pode acontecer fístula é porque a pressão dentro do estômago, ela ultrapassa a resistência da linha de sutura e isso acaba vazando aqui. No bypass, o pouch fica com uma capacidade de 50 ml e no sleeve vai ficar um pouco mais, vai ficar uns 120. Agora, a gente tem um certo receio de comentar dessa forma, porque alguém pode imaginar que pode ir ali e pegar um copo como esse, colocar 120 ml e tomar De uma vez. 120 ml de uma vez. Cabe 120, mas cabe 50, mas vai aumentar a pressão e pode levar a ter problemas. Então, por isso que a gente sempre recomenda que seja os 50 ml, mas tomado de gole em gole. Porque o que a gente quer? Entra um gole, aqui tem outro, aqui tem outro. Quando chegar o quarto gole, o primeiro já desceu e abriu espaço dentro do estômago, tanto no bypass quanto no sleeve, a mesma coisa. A gente precisa contar que esvazie, que saia um pouco do líquido que está dentro do estômago para entrar o líquido que vem logo em seguida. Então sempre a relação aqui vai ser uma relação entre o volume e a velocidade. Ah, mas eu tomei 50, é pouquinho, mas tomando um gole só. Vai aumentar muito a pressão aqui dentro do estômago. A Ângela está perguntando ali da fístula. A fístula pode ocorrer nos primeiros meses? Não, Ângela, a fístula vai ocorrer nos primeiros dias, porque uma vez que isso cicatrizou, e isso cicatriza em aproximadamente 2 semanas, uma vez que o tecido fundiu, ele vira um tecido normal. Então, quando a gente faz, é a mesma coisa que a incisão da pele. A incisão da pele está ali. Se eu forçar aquela incisão no 3º dia, ela vai abrir. Se eu forçar com 30 dias, ela não abre mais. Você só tem dor, mas ela não abre mais. Então, fístula é um fenômeno agudo. Ele vai ocorrer logo depois da cirurgia. É muito raro que alguém possa ter uma fístula depois de 12 ou 15 dias da cirurgia, porque a cicatrização já está consolidada. Aqui eles perguntam, a equipe multidisciplinar me ajuda nesse processo? E quem compõe a equipe multidisciplinar da Clínica Gastrobeso? Então, a equipe multidisciplinar, eu acho que ela é fundamental nesse processo. Mas eu acho que antes disso, a gente precisa desmistificar algumas coisas. Nestor, quantos pacientes você já teve que te disseram assim, ó, eu não estou conseguindo fazer essa dieta nos primeiros 30 dias. Eu não estou conseguindo, doutor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo fazer, eu não estou conseguindo levar a dieta da forma que me mandaram, eu estou querendo tomar mais, eu estou querendo forçar. Já aconteceu contigo isso alguma vez? Alguns pacientes começam a chegar próximo de dar os 30 dias tudo, eles acabam se cansando da dieta. Né? Então eles querem evoluir a dieta de uma maneira mais rápida, mas não que eles não consigam fazer a dieta. E essa dieta vai progredindo, né? Cada semana vai adicionando mais alguma coisa para melhorar um pouco a dieta. Então, eu não vejo o paciente chegar e dizer, não consigo, eu não quero mais, não vejo esse problema também. E também não tem o problema da fome também, né? Devido à diminuição da grelina, a gente não vê o paciente com fome, essas coisas. Então, é chata a dieta, é complicada, mas o paciente consegue, eu não vejo ninguém desistindo que eu consegui, todos conseguem. Eu também, eu nunca vi nenhum paciente ter problema sério com os primeiros 30 dias, no sentido de não conseguir,
Veja, os pacientes são preparados para isso. Aquela coisa que eu via antigamente falar, comi um sanduíche no 4º dia, comi feijoada no 12º, comi churrasco com 20 dias. Faz muitos anos que eu não vejo ninguém falar nisso, porque o conceito, o conhecimento, a educação, todo mundo hoje conhece mais ou menos como funciona a cirurgia e sabe que tem que fazer, tá? Tem que seguir a prescrição da nutricionista. Agora, assim, eu não vejo pacientes falando que foi muito sacrificado fazer isso. Por quê? Porque a gente está contando com uma coisa diferente. Olha aqui, ó. Outra coisa, Antônio, esse paciente ele já é preparado. Por isso que a gente indica sempre passar com a nossa nutricionista, né? Porque a gente conhece as meninas aqui, elas sabem, já tem a forma como educar o paciente para a cirurgia, preparar o paciente. Então a gente vê os pacientes sem dificuldade, porque eles passam com a nossa nutricionista e elas orientam muito bem, né? Tem até paciente, eu queria passar com a outra, a gente orienta não passar com o outro, sempre com a gente. Porque vocês discutem o caso também, não é isso? Também tem essa. A gente tem controle, né, do paciente, do que está acontecendo. Doutor, não está fazendo a dieta correta, então a gente já está todo mundo trabalhando em conjunto. Em conjunto, exatamente. Mas uma coisa que conta muito é o seguinte, ó, um estômago, isso é um estômago normal, isso é o estômago depois da cirurgia. Muito interessante. A relação é totalmente diferente. A gente pensar agora que a dieta vai ser difícil, que não vai conseguir, é porque está pensando com esse estômago aqui, aonde um gole de líquido não faz diferença absolutamente nenhuma. Agora, num estômago operado, um gole de líquido faz muita diferença. Um gole de líquido dá saciedade, um gole de líquido faz a pessoa sentir com o estômago cheio. Então, é totalmente diferente. Não dá para ninguém que não é operado fazer essa comparação. Não tem como fazer, porque ela não consegue dimensionar na cabeça a diferença desses dois estômagos. Lembra que o efeito principal da cirurgia não é a redução do estômago. O efeito principal da cirurgia é cortar aqui o estímulo, tirar o estímulo que leva à produção de grelina, que é o hormônio que causa fome. Isso vai ser uma coisa muito importante para o resultado da cirurgia e para que a pessoa possa passar por esse período de 30 dias de uma forma muito tranquila. Eu não vejo problema. Esses primeiros 30 dias são muito tranquilos. Eu costumo ver muito mais problema depois, logo aqui, nos próximos 15 dias, quando já começa com dieta sólida e que aí tem que começar a mastigar, aí sim eu começo a ver muito mais problema do que eu vejo nos primeiros 30 dias depois da cirurgia. Almino, o Mário C. Andrade vem tecendo grandes elogios a você, te manda um abraço, falou o melhor médico do Brasil, seu paciente. Um abraço, Mário, obrigado. Acho que é a primeira semana. O que é a primeira semana de cirurgia? Que isso? A Mary Lima também fala, eu preciso muito, tenho pressão alta, não tenho medo de cirurgia, só o pós que tenho receio, pois meu psicológico é bom. Não tenho psicológico bom, pois bebo 550 mililitros de água de uma só vez. Puf. Não entendi como é que é essa história? Na verdade, a Mary Lima falou, eu preciso muito, tenho pressão alta, não tenho medo de cirurgia, só o pós que tenho medo, pois não tenho psicológico bom, e bebo 550 mililitros de água de uma só vez. Deixa eu ver ali, Daniel, o comentário da Cris Rocha, porque eu achei que ela estava falando que tinha operado. Maristela de Oliveira manda um abraço pro Dr. Rafael, é sua paciente. Olha lá, ó. Ver alguém comendo e escutando crocância de um biscoito de água e sal, e aí é aquela história, né? A polvilho é uma delícia. Do jeito que a gente está falando ali, não. Parece que o fato de não poder comer acentua a audição. Exatamente. O cara está comendo a bolacha lá no primeiro andar, você está no décimo. É verdade, isso acontece. Você consegue escutar. Eu escuto o vizinho direto. O barulho do biscoito quebrando na boca. De um biscoito de água e sal me deixava babando com água na boca após a cirurgia no próprio quarto, ainda que a dieta do leito era da vesícula e podia comer normalmente em casa, também foi difícil com a família. São algumas coisas. Por isso que
a participação da família é muito importante, no sentido de que nós podemos ter aquela família Danon suportiva que vai me ajudar. E eu vi há algum tempo uma paciente me falou que a mãe dela tinha perdido 15 quilos e o marido tinha perdido 10, fazendo a dieta com ela, tentando ajudá-la no pós-operatório, o que foi bom para todo mundo, porque todos estavam precisando perder peso. E por outro lado, a gente começa, agora com o Covid nem tanto, porque já não se vê tantos acompanhantes assim, mas a gente começa com aquela família, no primeiro dia depois da cirurgia, Boicote. o paciente operado e o cara tem a pachorra Trazer McDonald's de lá. trazer uma pizza para dentro do quarto. Quer dizer, não tem nenhum sentido isso daqui. Aquela coisa de dizer assim, o operado é ela, não tenho nada a ver com isso, ela que aguente, eu acho que chega a ser até Egoísta. desumano, egoísta uma atitude como essa. E tem vários, né? Mas eu acho que depende muito também. Eu acho que aquele paciente, tinha uma paciente minha que falou, doutora, minha casa não mudou nada, porque eu estou preparada. Então essa foi uma decisão minha. A partir do momento que eu decidi que eu vou operar, a casa, eu tenho que enfrentar isso aí. Então eu acho que também é importante o psicólogo. Mas tá? talvez Pra a preparação preparar. junto com a família, Exatamente, não? também junto com a família, né? Mas também ela está preparada para enfrentar qualquer tipo de Acho que desafio desse aí as- também, né? As duas partes têm que colaborar, né? Mas eu acho assim, eu acho tem que... muito paciente, meu, quando chega, a gente vai passar a visita, tá o cara lá com... Ah, não, aí é no quarto do hospital. No é. quarto Eu do acho que hospital. estar preparado é importante, É. mas também não precisa abusar. Então, eu acho que Até assim, eu sofro não sei, quando pra mim, e não sou operado. eu acho que todo mundo concorda. Eu acho que eu acho que a pior fase depois da cirurgia é a primeira semana de pós-operatório. Por isso que eu coloquei ali pra menina mostrar, porque assim, você tem que estar com o timer ligado, você tem que tomar um gole a cada 3 minutos, você tem que fazer seu respiron, você tem que caminhar, você tem que usar a meia não pode lavar, você tem que, são várias coisas, então... A gente está aqui e com certeza nós temos várias pessoas que foram operadas aí. Que tal se vocês começarem a jogar para a gente nas telas como foi o primeiro mês de vocês, como foi a primeira semana? Foi realmente muito difícil, não foi? Vamos começar a jogar as impressões aqui. Agora, quando a gente fala dos primeiros 30 dias, uma das coisas que faz parte disso é o uso da meia. E a semana passada, eu acho que também, na live da semana passada, eu fiquei impressionado porque um monte de gente falou ali, olha, doutor, minha equipe não me mandou usar meia, ninguém me pediu para usar Respiron. O pessoal não sabia o que era isso daqui. Não sei. Eu começo a ficar com medo quando eu vejo situações como essa. Então, aqui a gente tem a meia. Essa é uma meia especial, ela é uma meia antitromboembólica, ela tem uma compressão graduada e o objetivo dessa meia é fazer com que o sangue circule do pé para cima. O que faz o sangue circular é a compressão da palma, da sola do pé. E para isso precisa estar caminhando. Como na cirurgia, naquele momento da operação não está caminhando, o uso da meia, do compressor intermitente aqui é muito importante. Como também o uso do Respiron para evitar complicações respiratórias. Fica soprando? Doutor Almeno, Então, a gente tem o que a gente chama assim, Centro de Excelência em Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Os centros de excelência em cirurgia bariátrica e metabólica, eles chegaram a índice de complicações muito, muito baixas depois de uma cirurgia bariátrica. E foi exatamente tomando cuidados como esse, preparando o paciente, programando a operação, orientando o uso de meias, de compressão, de terapêutica profilática farmacológica para evitar trombose e embolia, o uso do incentivador respiratório para evitar complicações respiratórias no pós-operatório. E aqui o copinho de 50 ml, que é a base para tomar líquido depois da operação. Fica mais fácil medir, Então, né? o que a gente orienta, porque é mais fácil aqui,
porque se tomar num copo grande desse, perde um pouco a noção. Então o copinho, pelo menos no começo, é o mais indicado. Pode ser uma xícara pequena também em casa, de café pequeno. E essa coisa daqui de pegar, por exemplo, numa garrafa e tomar aqui no bico, isso não tá muito indicado, porque é preciso, pelo menos na primeira semana, que o paciente está aprendendo a lidar com isso, que a coisa seja um pouco melhor controlada. Agora, a gente está falando o quê? Que precisa tomar 40 copinhos por dia. Ó, precisa tomar uma penca de copo como essa aqui, todo o dia. E o importante é, se não começar a tomar isso às 7, 8 horas da manhã e tomando de maneira consistente ao longo do dia, não consegue dar conta dos 2 litros. Vamos ver ali qual que é? Doutor, o doutor Andrei tá mandando um abraço aqui pro senhor e pra equipe inteira. Ô, grande! Grande Andrei! Grande Andrei! Abraço pro Dei. Felicidades, ele que também tem uma grande equipe aí. Gente boa, Andrei. E trabalha direitinho. Então, olha lá, ó. Vamos ver. Rodolfo Ferreira. Sim, doutor, é difícil, mas não impossível. Você relatar uma realidade de muitas famílias. Aqui em casa tem o churrasco no fim de semana, depois lanche à noite, e eu apenas com 10 dias de operação. Tá sofrendo. Fala pro pessoal. no quarto. Fala pro pessoal moderar aí, hein? Manda eles fazer a churrasco na outra eu casa. passo lá e aproveito do seu lugar. Agora, Rodolfo, é difícil você, levando a tua dieta dos 30 dias, ver o pessoal comendo lanche e comendo churrasco aí? A semana passada a gente operou e ele fez várias postagens sobre isso, o Edu Koff, e o Edu depois ele mostrou ali do terceiro dia da cirurgia, ele juntava ali 10, 12 amigos, ia pro McDonald's, ia pro restaurante. Ele colocou e ele, na boa. Então, de verdade, não é só estar focado que a coisa vai bem. Vamos ver a da... Tem uma pessoa que colocou aqui, já que você operou o Educoff, eu vi na imprensa, eu sei que você já operou outros famosos, mas olha, eu vi na imprensa ontem que você operou um cara que está gatão agora, que é o filho do Faustão. É verdade, doutor Almiro? Uau! Isso daí é público, está na imprensa, né? A gente não tem... na verdade, a informação foi veiculada pela própria família do paciente, por ele. Ele está super bem. O JG, um abração para ele. Está agora em Dubai. Tá em Dubai. E depois ele vai voltar para o Brasil. E ele está sendo um menino muito legal. Está fazendo as coisas direitinho. E tem um resultado fantástico com a cirurgia dele. Cuida bem da alimentação. Posta muita coisa de comida também, mas ele tem cuidado com a alimentação, ele procura comer muita proteína, tem feito bastante atividade física, acabou de fazer um ano. Ontem foi um ano. De operar. Ontem saiu uma matéria também. Ontem saiu matéria de novo, ele está super bem também. Ô louco, meu! Ô louco! Agora sim, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que faz parte desses primeiros 30 dias. Antes, Rafa, vê o que a Karen está falando ali. Estou com 14 dias, a minha primeira semana foi difícil. Pelos remédios, voltei para casa com dreno, mas a alimentação aceitei bem, muita vontade de comer. Na segunda semana já estava mais estabilizado, não tinha vontade de comer as coisas de casa. E já entrou outros itens. E já consigo cozinhar para minha família sem vontade de comer porque já estou alimentada. Ótimo. Ótimo. O que ela fala também é uma coisa que faz muito sentido, porque eu sempre vejo os pacientes, depois de mais ou menos 2 semanas, segunda, terceira semana, eles começam a falar assim: doutor, estou com fome. Estou com fome, doutor, estou com fome. E na verdade, a gente explica assim, não é fome, é ao contrário. O que você está é com falta de saciedade. Sabe aquela coisa? Fome e saciedade. Fome e vontade de comer. Saciedade é sentir o estômago cheio. Isso. Como a pessoa passa uma semana com líquido, uma semana com creme, nada enche o estômago. Então depois da segunda semana, começa a sentir aquela falta de
eu preciso sentir o meu estômago cheio, eu preciso sentir que a comida está ficando dentro do estômago. Mas já começa com purê e depois começa com dieta sólida e a coisa vai melhorando. Então também a interpretação é diferente. Nestor, a pergunta ali da Gi. Meu primeiro mês de cirurgia foi super tranquila, me preparei muito psicologicamente, sempre falava para mim mesmo, mantenha calma, faça tudo certo e essa fase vai passar. E passou super tranquilo, estou feliz demais com o resultado, 2 meses de operada, 21 quilos eliminados, um abraço. Ótimo. E é o que acontece, né? Depois o paciente vai se adaptando, vai vendo os resultados bons e Nem passa lembra bem mais. fácil, né? Aí tem tempo que nem lembra mais da dieta. Vai se animando, né? 21 quilos em 2 meses é um excelente resultado, né? Parabéns. E aí a gente já começa a mudar totalmente, porque já vai começar a dieta melhor, vai começar a comer, já vai liberar para academia, para fazer atividade física, e aí a vida segue. Bom, vamos perguntar diferente agora. Agora sim, ó, tem que ser sincero, hein? Eu quero sinceridade aqui. Vocês vão dizer agora se cometeram deslizes nesses primeiros 30 dias e o que foi. Sim. Olha, comi não sei o que com 7 dias. Vamos ver ali. A Catarina, eu operei há 15 dias, talvez. Fiquei comprando marmita para o pessoal de casa, eles comiam longe de mim e eu não vi nem o cheiro. Ótimo, acho que se essa foi Achou a foda. solução que vocês acharam melhor, perfeito. Cada um deve buscar a solução que funciona melhor. A Aline disse que não cometeu. Eu vi muita mensagem aqui reclamando de remédio. Né? A primeira semana foi terrível por causa do remédio. Acho que às vezes o Lufital fica muito doce, a pastilha, pastilha. fica muito doce também, né? Às vezes tem pacientes que não aceitam bem essa pastilha que é o polivitamínico, a gente mesmo passa isso. Então às vezes pode ser um pouco disso. Né? Mas a gente tem que sempre lembrar assim, que existem medicamentos específicos para o uso do pós-operatório de cirurgia bariátrica. Pegar um comprimidão desses de polivitamínico, amassar e tomar assim, deve ser ruim mesmo. Então eu não sei se está falando ali mais nessa questão do nuance, que o doce fica muito doce, e normalmente essas vitaminas elas são adocicadas e frutadas, então pode gerar uma certa dificuldade para tomar. A Esther Cris mesmo, doutor, ela disse que achou muito ruim tomar o Digesan e o cetoprofeno, são amargos e dava ânsia nela. Então, são medicamentos que em geral a gente prefere utilizar o anti-inflamatório numa pastilha de dissolução sublingual, que funciona muito bem, e tem algumas outras alternativas ao Digesan, Buscopan, que são medicamentos muito amargos também, né? Isso tem que ver. Christopher, minha esposa fez, sumiu, com você a cirurgia há 14 anos e até hoje ela é regrada com a comida, principalmente no complexo vitamínico. Parabéns, Aê. parabéns para vocês aí. Agora, uma outra coisa, a Maria Lúcia está falando que o Lufital foi horrível e doce demais, optei pela simeticona e deu certo. O problema, Lúcia, é que Lufital e simeticona é a mesma coisa. Agora, às vezes de marca para marca muda um pouquinho o sabor, mas em geral a simeticona ela tem uma nuance mais adocicada mesmo. Agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Olha, A Catarina aí, doutor, ó, deslizou. Eu comi um pedaço de ovo de Páscoa com 30 dias. Bom, já podia. Uma lasquinha. Podia. Doce não. Só arriscou até dando. teve um paciente que estava na época dos caldinhos, o caldinho dele foi de mocotó, né? Bom gosto ele tem. Era o caldinho de carne, os caldinhos de carne, ele foi fazer o caldinho de Mocotó. Depois eu quero dar Mas- exemplo de uma paciente minha, tá? De hoje, que eu tenho. Nada vai ter mais sustância do que um caldinho De mocotó. Energia. Eu também quero falar uma coisa de uma paciente que eu atendi hoje. caldo de sururu. Bom, as pessoas falam assim sempre a questão dos 2 litros. Olha aqui, ó. Não é bem assim.
Acompanhamento psicológico é fundamental. Estou aqui perguntando, claro. Olha aqui, ó, a recomendação tá aqui, ó, é de 30 a 35 ml de líquido por dia por quilo de peso que uma pessoa tem. Então, alguém que esteja na faixa aí dos 70, 80 quilos, vai ser 2 litros e pouco. Mas isso vai aumentar à medida que a pessoa tenha mais peso. Lembrando que o nosso corpo, ele é em 60%, 70%, ele é formado de água. Por isso que é importante ter uma boa hidratação, porque a gente vai perdendo líquido ao longo do dia, porque urina, porque sua, porque desidrata, né? É normal isso daqui. Então, olha aqui, ó, isso é o requerimento diário de líquidos. E existe um fator complicador aqui muito importante, que é assim, normalmente a gente toma líquido ao longo do dia porque tem sede. E de uma certa forma, fome e sede estão atreladas. No pós-operatório, como a cirurgia controla a fome, diminui bastante também a sede, de modo que às vezes um paciente ele pode ficar 4, 5, 6 horas sem comer nem beber nada e não lembrar que deveria comer e beber. Você queria falar alguma coisa, Manuela? Eu te contei. Então, eu tive uma paciente que atendi hoje e eu achei interessante porque ela chegou. Eu tô com muita fraqueza. Eu fiquei menstruada 2 vezes, tô com muita fraqueza, tô fazendo tudo certo, mas tô com diarreia. Aí eu falei, olha, geralmente o intestino não muda, o hábito continua o mesmo de antes da cirurgia, geralmente não muda. E aí comecei, né, conversar com ela, aí eu falei, e a vitamina, você tá usando 4 por dia? Não, a vitamina não. A vitamina me dá muito enjoo, não tô tomando. Tá, então, mas você tá comendo tudo de acordo com a nutricionista? Tô pedindo marmita de uma amiga minha que tá fazendo tudo conforme a receita da nutricionista. Aí o marido dela olhou pra ela, mas queijo amarelo tá nessa dieta? Então assim, ela tá fazendo tudo errado. Aí falou, e você pediu comida mexicana naquele dia, você viu que você comeu aquele guacamole e aquele outra coisa? Aí eu falei, não, mas você falou que não tava fazendo nada errado. Tipo, ela foi aos poucos falando. Aí o marido inclusive falou assim, inclusive, doutora, ela pediu pizza, ela tá com 30 dias hoje de operada. Pediu pizza, aí ela perguntou se eu queria, eu falei que não ia participar dessa coisa ridícula que ela estava fazendo, que ela estava fazendo a dieta de forma errada e que poderia correr risco. E ela disse que comeu a pizza. Então, ela estava sentindo muito mal, Sabotando, auto-bogotando. fazendo tudo errado e tendo consequências dessas coisas erradas que ela estava fazendo. Estava se auto-enganando, inclusive. Exatamente. Nós temos ali dois comentários interessantes. A da Paz falando que o nutrólogo deu 4 litros de líquido para ela por semana. Olha aqui, ó, da Paz, por causa disso, ó. Porque ele está fazendo essa conta aqui, ó. 35 ml de quilo por dia de líquido. Não, mas o que ela tá falando é que ele falou que ela tem que tomar 4 litros por dia. Por e dia? ela perguntou se era 4 por semana. Nada a ver. É por dia mesmo. E a Alessandra falando que ela não tem sede, não tem vontade de beber. Bom, eu acho que essas coisas a gente precisa explorar bem, porque depois, cirurgia bariátrica fica com a fama de dar cálculo renal. E não é a cirurgia bariátrica que deu o cálculo renal. O que deu o cálculo renal é ficar 40 dias tomando 500, 600 ml de líquido por dia. Super desidratado, urinando da cor de Coca-Cola. Então, o problema é esse. A gente precisa voltar de novo para a situação de que as coisas precisam ser feitas da forma adequada. E os riscos são grandes. Olha aqui, ó, voltamos de novo para a história aqui da bolsazinha do estômago ali, do pouch, da possibilidade de fístula. Gente, vocês podem morrer por causa disso. Pode morrer porque comeu uma pizza 15 dias antes do momento que ia acontecer. Por quê? Porque vai entalar aqui, vai ficar fazendo força para vomitar. Você imagina aqui, ó, quando uma pessoa faz força para vomitar, é aquele... Imagina a pressão daquilo ali, desconectando, puxando o estômago para cima e o intestino para baixo, e a costura abrindo no meio. É uma pressão violenta. Não
Façam. Eu sempre falo assim, olha aqui, ó. Tem estrutura que dê conta. Antes de você fazer isso, me liga, eu boto você no hospital, faço uma anestesia geral para você não fazer. Não faça. Vamos internar numa clínica com camisa de força, mas não faça. Porque depois que acontece, não tem reversão. Depois que acontece, não tem reversão. Não tem. Isso aqui, na melhor das hipóteses, vai ser 30, 40 dias de internação hospitalar, se não for 3 meses. Vai ser um tempão sem poder comer nada por boca, com sonda, com dreno, com tudo isso. Não façam, avisem o médico. O médico passou a vitamina, o gosto está ruim. Se eu passo uma vitamina para você e você não me fala nada, eu vou entender que você está tomando. Porque tem outras alternativas também. A gente pode fazer a vitamina na veia, pode arrumar uma outra formulação. Agora sim, avisem, olha, doutor, não estou conseguindo tomar vitamina. Que alternativa eu tenho? Sempre alguma alternativa a gente pode buscar. Almino, ó, aqui a Luana pergunta, e de virar alcoólatra de verdade, tem algum perigo? Olha lá, ó, antes da gente comentar o dela, Aline, você é advogada, então vai ser a sua prova agora. E tá vindo aí falar pra gente... O que ela perguntou? Que você comeu um pedacinho do negócio antes. Ô, Aline! Cuidado. Não, mas ela agora já está super bem, já está tudo direito. Doutora Aline agora, E a Aline passou super bem, não teve nenhum problema, foi super tranquilo. Tem um problema muito grande também, né, Tommy? Que os pacientes que não tomam líquido direitinho, não conseguem ficar mantendo esse líquido pouco em pouquinho, porque muitos anos eu adorava tomar um copão d'água. Como né? falou aqui uma Eu pessoa. adoro virar um copo d'água antigamente e no começo o paciente não vai conseguir, não deve fazer, né? Chupa geladinho. E aí fica nesse negócio aí, não está acostumado a ficar no 3, nos golinhos pequenininhos e aí começa a desidratar também, né? Bom, a Cláudia pergunta ali pra gente, Rafa, a respeito do dreno. Boa noite, doutor. Todos têm que colocar dreno. Cláudia, a gente aqui na GOC nunca usa dreno, para não dizer nunca, assim, talvez um caso ou outro, mas a gente nunca usa dreno. Isso é uma decisão técnica do cirurgião. Existem cirurgiões que fazem técnica que usam dreno e sem dreno. Nós nunca usamos dreno. Quando você colocou o último dreno? 2006. Eu não lembro. Rafael? Eu também não Eu não lembro. me lembro do que eu coloquei. Revisional. Só são cirurgia revisional. Isso. A cirurgia foi aberta, antiga, a gente refaz tudo, escola muito. E aí às vezes deixa um dreno, tá? Mas é muito raro, uma cirurgia bariátrica normal que não tem nada de refazer, que a gente chama que é a primeira vez, nem me lembro, faz muito tempo. Fiz a cirurgia, estou ali na dieta, estou com 10, 12 dias e estou me sentindo fraco, sabe, sem disposição, sem vontade de sair da cama e tal. Primeira coisa, desidratação. Vai desidratar, e o problema é que você vai desidratar um pouquinho por dia. A desidratação você não vai sentir no segundo, no terceiro dia, vai levar alguns dias, porque você vai desidratando um pouquinho por dia. Então, a gente volta na história. A primeira coisa dos primeiros 30 dias é estar bem hidratado. A segunda é estar bem nutrido. O que a gente precisa? Precisa de líquido e precisa de proteína. 60 a 80 gramas de proteína por dia. Bom, essas 60 a 80 gramas de proteína por dia, em geral, a gente tira da carne, do frango, do peixe, de cereal, de produtos integrais. Só que tudo isso, nos primeiros 30 dias, não pode. Ah, doutor, eu estou tomando caldinho de carne. Caldinho de carne não vai ter nada de proteína. Caldinho de carne vai ter a gordura da carne, mas a proteína não vai ter. Então, por isso que a Nutri passa, a Sandra e a Ariane passam para vocês, aqueles iogurtes que são otimizados em proteína e proteínas para consumo. Então, a gente na primeira semana usa uma das marcas que tem, é o Nutrem em líquido, pode ser o Nutrem em pó também, são proteínas em pó, o whey protein pode ser também, mas precisa ter uma forma suplementar de proteína, porque uma outra coisa que vai fazer
a pessoa se sentir mal é estar com deficiência de proteína. E lembrando que a deficiência de proteína, lá no 3º mês, 4º mês, vai começar a causar queda de cabelo, unha fraca, essas coisas. E ainda da questão nutricional, a outra coisa que a gente já falou, que são as necessidades de áreas de vitaminas e minerais. Então aqui a gente tem os RDIs, o que precisa tomar em cada dia de cada vitamina. Então, por exemplo, aqui, ó, vitamina A, 600 mcg, vitamina D, 200 unidades por dia, vitamina C, 45 miligramas, vitamina E, 10 miligramas, e ferro, 14 miligramas. Vamos ver os mais importantes. Biotina, 25 microgramas. Vitamina B12, 2,4 microgramas. Flúor, cobre, selênio, cálcio. Então, como ter uma suplementação adequada de vitaminas e minerais num período só que a pessoa está tomando líquido? Não tem como. É preciso suplemento. E aí que entram essas vitaminas específicas que a gente passa para usar. Então, assim, está tomando a quantidade adequada de líquido, está usando a quantidade adequada de proteínas, de vitaminas e minerais, não tem razão para ter tontura, para ter mal-estar. Se está tendo, está havendo algum problema nutricional. Só que isso chama como? Isso chama desidratação, isso chama desnutrição, que é exatamente o que a gente não quer. Então, por isso que a gente toma o maior cuidado para que essas coisas sejam feitas da forma correta no pós-operatório. Então, Almino, já que você falou da questão nutricional, também tem a questão psicológica, voltando àquela pergunta daquela moça, porque ela também complementou dizendo o seguinte, a Luana, ela disse que ela tem 2 amigas que fizeram e bebem muito, então é um problema psicológico, sim, ou é fuga, ou o que é, o que pode ser feito? Pode ser tudo. Pode ser tudo. Então o que elas deveriam fazer, na verdade? O acompanhamento psicológico? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é um pouco da fisiologia da absorção do álcool. Quando a gente toma álcool, o álcool vai entrar dentro do estômago e o álcool vai ficar retido dentro do estômago um tempo. Nesse momento que o álcool fica retido dentro do estômago um pouco, ele vai ser diluído pelo conteúdo do estômago, pela comida que está ali dentro, o que vai atenuar a absorção do álcool. Quando a gente toma álcool depois da bebida alcoólica, olha aqui, ó, o álcool vai chegar dentro desse depois da cirurgia, né? bypass e já vai direto para o intestino. Ou ele vai entrar dentro do sleeve e vai passar mais rapidamente para o intestino. Então, para quem faz cirurgia bariátrica, 1 dose de álcool significa 4 doses de álcool, como se fora antes de ser operado. Então, toma 1 dose, lembre que está tomando 4, na verdade, porque a absorção vai ser muito mais rápida. Aí, essa é uma razão fisiológica da não. Então, sim, uma quantidade menor de álcool depois da cirurgia, ela faz mais dano do que uma quantidade maior antes da operação. Então, a primeira é a questão da fisiologia. A outra é a da adaptação da cirurgia. Vai comer arroz, feijão e carne, tem que sentar na mesa, comer devagar, mastiga bem, porque senão entala, vomita, passa mal, tal. Aí a pessoa começa lá a tomar alguma coisa alcoólica. Não precisa mastigar, passa super bem porque é líquido e é absorvido rapidamente, gerando glicose para o corpo. Nutre, entre aspas, nutre de caloria, mas não tem efeito nutricional de proteína, de vitaminas e minerais. Mas a pessoa acaba resolvendo o problema dela de uma forma mais rápida. Por que ela está fazendo isso? Porque ela não está comendo comida, não está tendo paciência. Porque toda vez que ela senta para comer, ela passa mal porque faz errado. Então ela deturpa para o álcool.
deturpa para o chocolate, deturpa para o sorvete. E aí vem um outro centro que chama centro da recompensa. As pessoas bebem e se sentem bem porque beberam, porque o álcool faz a pessoa relaxar. Então tudo isso vai fazendo com que haja uma mudança do comportamento no pós-operatório e, se a pessoa não prestar atenção, ela pode chegar a um quadro de abuso de álcool. Então, o que a gente faz normalmente? Quem, antes da cirurgia, já tinha hábito de beber muito, sabe aquela pessoa que ela senta na mesa para tomar uma lata, mas ela toma 8, porque não é uma, é a primeira, e vai a segunda, essas pessoas, de verdade, não deveriam tomar álcool depois da cirurgia, porque elas podem isso pode levar a um quadro de dependência. Aquelas pessoas que têm um controle adequado, elas devem ser orientadas sobre isso, sobre cada dose significar mais, que aquilo precisa ser uma coisa de controle. O que é o alcoolismo? O alcoolismo é a falta de controle. Então, aquela pessoa que ela fala, não, eu vou tomar meio copo, e ela toma meio copo, ela não tem dependência, ela consegue tomar. O problema é aquela pessoa que ela perde o controle. Começa a toma um copo, 2, 3, tomou a garrafa inteira. Então, tem que haver cuidado com isso. Isso é uma compulsão. Obesidade tem muito a ver com compulsão. Alcoolismo tem muito a ver com compulsão. Doce tem muito a ver com compulsão. E essas compulsões acabam se misturando. Se eu não posso comer, o que eu vou fazer? Beber. Eu vou beber. Aí, de novo, a história da multidisciplinaridade. Né? As pessoas não acham, não sentem que o acompanhamento com a psicóloga é importante. E quando elas vêm, elas estão abusando de álcool, elas estão abusando de doce. De novo a gente volta. É uma compulsão e ela precisa ser tratada da forma adequada. Perfeito. Obrigado, Almino. Vamos ver mais uma ali? Tem gente querendo saber nome de vitamina. Olha aqui, ó. Doutor Almino, Lavitan Mulher pode tomar como complexo B, Tem que avaliar vitamina os D, exames dela, essas né? coisas? Ela agradeceu e falou uau pela explicação. Obrigado. Ó, peraí, volta ali. Sim, ficará gravada, ficará nesse canal. Estão perguntando se ficará gravada. Parecida, olha, de novo aqui, ó. Essas são as necessidades diárias que uma pessoa tem de vitaminas. Pode ser que no caso de quem faz cirurgia bariátrica, por uma situação ou outra, isso sofra algumas alterações. Agora sim, o Lavitan tem tudo isso? Não. É isso que você precisa se perguntar. E o Lavitan tem tudo isso para quem faz uma cirurgia bariátrica? Porque aí tem uma outra coisa. Quantidade. Lembra, se você tem uma cirurgia com desvio intestinal, provavelmente parte da vitamina que você toma, você vai acabar perdendo pelo desvio do intestino. Por isso que esses suplementos especificamente desenhados para a cirurgia bariátrica, quando a gente olha esses RDIs, eles vêm todos assim, 300%, 500%, ele tem muito mais para contar um pouco que possa perder pelo desvio intestinal. Mas eu acho que a resposta correta a isso vai depender do teu exame. Você tem que fazer um exame. Se o teu ferro está normal, se o teu cálcio está normal, se o teu zinco está normal, se o teu selênio está normal, se a B12 está normal, se tudo está normal, a vitamina que você está tomando está adequada. Por isso que esses valores precisam ser checados de tempos em tempos. No primeiro ano, a cada 3 meses, no segundo ano, a cada 4 ou 6 meses, e a partir do terceiro ano, pelo menos uma vez por ano. Vamos ver mais alguma ali, Daniel? Que pergunta tem? O que você está vendo mais aí, Nestor? Tem mais alguma? Tem uma paciente que fala que você é muito charmoso aqui, não entendi isso. É do Rafa. E perguntando se toda cirurgia bariátrica pode voltar a engordar, né? Depende muito do hábito alimentar, a gente fala sempre aqui,
né? O estômago pode voltar a dilatar, mas o que geralmente faz engordar é a mudança de hábito alimentar, ingestão de bebida alcoólica em excesso. Por isso, de novo, acompanhamento é importante para não deixar isso acontecer. Deixa eu falar de uma paciente que eu atendi hoje, a Michele, que eu falei para ela que ia falar na live hoje. Imagina o seguinte, ó. Imagina que isso daqui é um botijão de gás, não? De boa. Tá? A Michele me falou o seguinte, que antes da cirurgia, ela chegava e ela pegava um botijão de gás desse aqui. Quanto pesa um botijão de gás, Daniel? Depende, chefe. Vamos Cheio, ele deve pesar o quê? Uns 50 quilos, mais ou 27. menos? 27, eu ia falar 25, ó. O Eu chutar. botijão de gás de conteúdo, ele tem 13 quilos. E com o peso do botijão, ele 27. vai para 27, 28 quilos. Mas a Michelle me falou que antes da cirurgia, ela vinha aqui, ó, e pegava um botijão de gás com a maior facilidade do mundo. E que agora, coincidentemente, depois da cirurgia, ela foi pegar o botijão e ele está mais pesado. Interessante isso, porque ela emagreceu. Por que acontece isso? O botijão está mais pesado, Rafa? Ela perdeu o músculo. né? Ela perdeu Perdeu o o músculo. músculo. Tem força. Então, é exatamente isso. A gente fala assim, olha, precisa fazer musculação, precisa usar proteína, precisa fazer musculação, Massa precisa usar magra. proteína. O problema é que a gente fala isso e as pessoas entendem ao contrário, elas estão falando assim, que a gente está recomendando atividade física para emagrecer. Não é para emagrecer, é para não perder massa muscular. No primeiro mês depois da cirurgia, para cada 5 quilos que você perde, 1 ou 2 vão ser de músculo. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. É 20 a 25% da perda de peso é perda de massa muscular. Então isso daí, para quem já dirigiu carro com 8, 12 cilindros e depois vai dirigir um com 4, o carro parece que não anda, está amarrado. Por quê? Porque não tem força, perdeu a força. Isso não pode acontecer. A Michelle me prometeu que ela vai intensificar ali o programa de musculação dela e tal, E é muito comum porque precisa melhorar. os pacientes começarem a sentir dor nas costas, né? Ah, doutor, eu não tinha dor nas costas, agora eu estou com dor nas costas depois que eu operei. É porque perde músculo também, entendeu? E aí começa a sentir a dor nas costas, né? É E aí normal. isso aí é devido, por isso que a musculação é importante, né? Para não ter essas dores que começam a doer no braço, nas costas, porque está perdendo músculo. Aliás, olha que interessante, hoje eu atendi uma paciente também que ela me falou que ela foi, Danon, no ortopedista dela, porque ela tem um monte de problema ortopédico. Ela foi no ortopedista dela pedindo para o ortopedista dar um relatório que isso ajudaria ela a fazer a cirurgia pelo Eles convênio. odeiam. E o ortopedista falou assim, não vou te dar esse relatório. Por quê? Porque você vai fazer cirurgia bariátrica, você vai perder massa muscular e você vai ter mais dor ortopédica. Nossa, olha como a falta de conhecimento do próprio. Então, Mas ele tem razão. eu acho em algum assim, sentido. ele na verdade, ele está fazendo isso, Danão, porque ele já viu casos de pessoas que vêm com dor nas costas, com dor no joelho, e que fizeram cirurgia bariátrica e que ele viu que a razão era a perda de massa muscular. Mas não está certo tirar o benefício de uma pessoa de fazer uma cirurgia bariátrica. Ele precisa orientar bem. Claro. Ele precisa dizer, não, então você vai fazer, mas olha, toma cuidado, faça o programa direitinho de musculação depois, faça a fisioterapia, use o suplemento de proteína para que você não tenha perda de massa muscular. Ele já foi Ele totalmente poderia pelo lado até errado. Orientar, escrever isso orientar. no relatório. Escrever isso no relatório, já que ele quer, né? Que não, assim, não seria Orientar responsabilidade dele. completamente. É. Não, eu dizer que assim, quando os pacientes seguem a orientação nutricional, fazem atividade física, quando a gente faz exames de controle, a gente tem pacientes que ganham massa muscular mesmo na fase de bastante perda de peso. Ó, Coloca aí. o Dudu Harim falou, depois da cirurgia, quanto tempo já pode Daniel. começar a musculação? Quanto tempo depois da cirurgia? 6 horas. Viu, Dudu? 6 horas depois, já, ó, olha aqui, ó. Ó, Como é que depois ele de chama? 6 horas, Dudu. Como é que ele chama? Dudu Harim. Dudu Acho- Harim. Ó, 6 horas depois da cirurgia, você pode estar lá na poltrona do hospital, ó. Ó, Sem peso. musculação não é ir na academia levantar peso só. Musculação você pode fazer no dia seguinte. Na hora de beber Exatamente água o que eu tô também, falando. né? Exatamente.
Pega a garrafinha de água, ó, e vai fazendo isso. Vai fazendo exercício de perna. Depois vai fazer alguma coisa mais específica, mas 6 horas depois já pode começar com o programa. Ó, o Barimetas pergunta, curiosidade, como está a procura de homens, dos homens pela cirurgia bariátrica? O Barimetas. Deixa eu aproveitar o Barimetas amanhã, pessoal, amanhã, 9 horas, direto no Instagram do Barimetas, nós vamos ter uma sessão sobre cirurgia bariátrica que eu avalio como imperdível. Porque nós vamos discutir a mulher com cirurgia bariátrica. Esse é o tema Que horas? dessa live de amanhã. Um bar encontro, 9 horas. 9 horas da noite. Uau. Instagram do Barimetas. E nós vamos ter ali, vai estar a Sandra, a Nutri, vai estar a Isabel, psicóloga, vai estar a doutora Carol, que é uma endoscopista bariátrica, vai estar o doutor Mariano Menezes, que é um cirurgião bariátrico que fez uma tese de estudo sobre sexualidade em pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Nós vamos ter a doutora Júlia, que é uma endocrinologista, e a doutora Natasha, que é uma ginecologista. Ou seja, é um grupo pesado, esse grupo entende do que vai falar. E a gente vai falar sobre... Pesado de competência. Não? Exatamente. Nós vamos falar sobre a síndrome metabólica da mulher, a infertilidade, a gravidez, a contracepção. E no finalzinho lá, depois que mais tarde um pouquinho, nós vamos dar corda para a Isabel. Deixa Aê! Ela botar a máscara dela lá. Depois da meia-noite. Então talvez a gente vai conseguir, também passar ao vivo pelo Face da Gastro também. Isso vai ser um pouquinho mais tarde. Adorei. Ó, Agora, A gente operou Tainá. em resposta... o Dudu Harim é Eduardo Domingues, seu paciente, o Dudu Harim. Claro, Dudu. O que a gente percebe é assim, sempre o percentual maior é de mulheres, mas o número de homens tem aumentado sim, respondendo a pergunta da Barimetas. Tainá, que superou já pra fora. Acho que já tá dando, né? Quanto tempo já? Vai lá, fala aí então. Já estamos estourando o horário. Já estourou, mas é uma... Tainá. Olá pessoal, sinto uma sensação de um pouco de pressão logo abaixo do peito, operei tem menos de uma semana com vocês e me sinto bem tirando isso. Essa sensação de pressão, ela é bastante comum, né? Ela tem a ver com isso daqui, ó. Quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, diminui o tamanho do estômago. E às vezes a primeira forma de percepção da redução do tamanho do estômago é essa sensação de pressão, que é mais frequente em quem fez sleeve do que em quem fez bypass. E isso, pouco a pouco, vai melhorando à medida que o estômago vai desinflamando, que a situação da cicatrização vai evoluindo. Viu, pessoal? Só para lembrar que todas as lives ficam armazenadas tanto no Instagram da Gastro Obeso, como do Dr. Almino, como no Facebook da Gastro. A única diferença é que quando as pessoas participam online, elas conseguem perguntar e interagir. Isso é mais importante, né? Então, convidem sempre, ó, GOC Live toda quarta-feira, 19 horas, sempre vai ter. E a gente tem algumas outras lives que a gente acaba fazendo em outros dias. Então, por exemplo, amanhã vai ter essa que chama Bari Encontro, que vai ser feita em parceria com a Barimetas e que vai ser sensacional. Convidem as pessoas que vocês querem. É só entrar, não tem que fazer inscrição, nada, é só entrar no Instagram da Barimetas amanhã, 21 horas, e nós vamos tentar espelhar então no nosso também, vamos ver se a gente consegue. Mas vai estar lá. E nós estamos há mais de um ano, né? Um ano e direto, toda quarta-feira. Começamos em abril, né? Exatamente, de 2020. Exatamente, um ano e um mês. Bom, tiramos um monte de dúvidas em relação aos primeiros 30 dias depois. Aline, obrigado. Aline Barros Ele é campeã aqui. Exatamente. Faz um ano que ela tá... Exatamente, Tá ela já acompanhando. teve em loco também, já teve pessoalmente. Então, sabe uma outra paciente da gente que tem feito uns vídeos bem divertidos para o Instagram? É a Carol, do Bari Dakar, né? Não é que estava aqui? Ela também estava aqui. Ela também Ela estava veio no mesmo também. dia da Ela isso. faz uns TikTok,
bola. Isso, ela Bari tem da feito Cá. vídeos bem divertidos sobre situações relacionadas à cirurgia bariátrica, vale a pena Ela é bem legal, conferir também. E, então eu acho que a gente pode discutir hoje então os primeiros 30 dias depois da cirurgia, mostrar para vocês que é um período tranquilo, aquela coisa de olhar e dizer, não vou conseguir. Eu nunca vi ninguém não conseguir. Tem os deslizes que a gente viu aí, mas é normal. Agora sim, conversem com as equipes, conversem com as suas nutricionistas, conversem com as suas psicólogas, busquem orientação, ok? Um super prazer de estar com vocês de novo nessa nova noite de quarta-feira. Bom jantar a todos, bom final da semana. A gente ainda tem aí a quinta e a sexta pela frente. E vamos lá. Fé em Deus e bênção para todo mundo. Amém, aê! Boa noite.